Olá, pessoal! Dando início à apresentação do primeiro seminário da disciplina de Ética e Direitos Humanos, onde eu e Gustavo falaremos sobre bioética. Aqui nós temos o sumário, onde nós iremos fazer uma breve introdução, seguida das definições e dos princípios da bioética. Em seguida falaremos sobre as considerações finais e finalizaremos com as referências. Nós sabemos que o uso de seres humanos em experiências científicas traz inúmeros benefícios para a sociedade. Dito isso, é inquestionável a necessidade do equilíbrio entre a investigação científica e o respeito aos valores da vida e da dignidade humana, que lida com inúmeros conflitos entre o indivíduo submetido à experimentação e a ciência. Ciência essa que não vem isolada para com a sociedade, mas sim dotada de objetivos e, portanto, sofre influências políticas, econômicas, influências ideológicas, étnicas, entre outras. Mas como surgiu a bioética? A necessidade de se criar princípios bioéticos que limitem os estudos nessa área surgiu após a Segunda Guerra Mundial, período histórico em que houveram políticas públicas eugenistas e racistas na Alemanha nazista. Foi nesse momento, com a necessidade de julgar os crimes contra a humanidade cometidos nos campos de concentração nazistas, que foi criado o primeiro marco ético de limite às pesquisas na área da saúde com seres humanos, que ficou conhecido como o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg é um conjunto de princípios éticos criado após uma série de acontecimentos, onde a experimentação feita com seres humanos acontecia de forma abusiva. A maioria desses acontecimentos eram feitos pelos médicos e trabalhadores da área. Aqui no slide nós podemos observar o Tribunal Nuremberg, onde foram feitos o julgamento dessas pessoas que cometeram esses crimes. Atualmente, o avanço da tecnologia científica referente à saúde permite o prolongamento e a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Além disso, também demonstra a capacidade humana de transformação e de modificação do mundo natural. Fatos como clonagem, fertilização in vitro, que não se imaginavam há muito tempo atrás, agora abrem discussões em relação à ética profissional e o possível ferimento à dignidade da pessoa humana, exigindo um profundo debate acerca das consequências de tais eventos. E aí a bioética atua. Mas o que é bioética? A bioética, como forma talvez especial da ética, é antes um ramo da filosofia, que pode ser definida de diversos modos, de acordo com as tradições, os autores, os contextos e talvez os próprios objetos em exame. Nesse slide nós trouxemos dois autores que dissertam sobre o tema. Um deles diz o seguinte: eu proponho o termo bioética como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e os valores humanos. O segundo autor define bioética como um conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e justificam eticamente os atos humanos, que podem ter efeitos irreversíveis sobre os fenômenos vitais. Em resumo, o termo bioética se refere à ética da vida, que é uma ciência aplicada transdisciplinar, ou seja, ela permite a cooperação, interação e a colaboração de diversas áreas, como, por exemplo, a medicina, a filosofia, o direito, a enfermagem, entre outros, e tem como objetivo indicar limites de intervenção do homem sobre a vida, os valores de referência racionalmente estabelecidos e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Os princípios da bioética. Em 1978, nos Estados Unidos, foi publicado o relatório de Belmont, que se tornou um marco para a defesa dos direitos humanos. Este documento, que tinha como objetivo resguardar os participantes de pesquisas científicas,
trouxe 3 princípios, conhecidos como a Trindade Bioética, os quais são de extrema importância para que se entenda a explicação da bioética na sociedade moderna. São eles: a autonomia, a beneficência e a justiça. Esse documento logo foi ampliado, incluindo a Trindade, o princípio de não maleficência, o qual é compreendido como tão relevante quanto a beneficência. Para os autores, os 4 princípios têm a mesma importância hierárquica entre si. O princípio da autonomia, de acordo com o relatório, consiste em 2 entendimentos. O primeiro deles é que todo indivíduo deve ter sua vontade respeitada, e o segundo é que os indivíduos que não possuem capacidade de manifestar sua vontade têm uma proteção especial ou um representante legal. Ou seja, o princípio da autonomia requer que o profissional da saúde respeite a vontade do paciente ou do seu representante, levando em conta, em certa medida, os seus valores morais e crenças religiosas. O princípio da beneficência tem como base o reconhecimento do valor moral do outro, levando-se em conta que, maximizando o bem do outro, é possível minimizar os prejuízos. Neste caso, o profissional se compromete em avaliar os riscos e os benefícios potenciais, individuais e coletivos, como também se compromete em buscar o máximo de benefícios, reduzindo assim ao mínimo os danos e os riscos. O princípio da não maleficência estabelece que os profissionais de saúde não prejudiquem intencionalmente seus pacientes. Além disso, esse princípio desempenha um papel importante na ética da pesquisa, ao proibir experimentos capazes de trazer prejuízos aos participantes, mesmo se consentirem. E no que se refere ao princípio da justiça, este tem por finalidade a igualdade entre todos os indivíduos, ou seja, a imparcialidade dos riscos e dos benefícios. E para concluir, traremos algumas discussões no âmbito da bioética. É possível dividir a bioética em 2 esferas, no campo das situações emergentes e no campo das situações persistentes. No caso das situações emergentes, temos os conflitos que a sociedade está tendo que enfrentar no momento, com a aplicação das inovações tecnológicas na saúde. Um exemplo de situação emergente é a clonagem, onde os avanços científicos já nos possibilitam produzir células personalizadas de reposição, para reparar um tecido prejudicado por lesões, transtornos genéticos e degeneração. Até mesmo é possível desenvolver os nossos próprios órgãos em hospedeiros. A clonagem tem um uso que não necessariamente é para a clonagem de outros seres humanos. Outro conflito é a eugenia, que consiste na seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, através da fertilização in vitro e da seleção dos genes, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. A seleção genética já é realidade, e em 2012 nasceu o primeiro bebê no Brasil fruto da manipulação em laboratório para que o feto não carregasse os genes doentes e que fosse totalmente compatível com a irmã, que seria salva de uma doença rara do sangue, por meio de um transplante de sangue do cordão umbilical. Essa manipulação genética e fertilização in vitro demonstram então que é possível a criação de bebês projetados, dando aos pais um grau sem precedentes de controle sobre os genes de seus futuros filhos, que, para além de questões de saúde, poderão escolher a cor dos olhos, dos cabelos, a altura, entre outras características. E em relação às situações persistentes, temos os conflitos que a sociedade discute a longo prazo, desde antes dos avanços da biotecnologia. Temos como exemplo desse conflito a interrupção voluntária da gravidez, ou seja, o aborto induzido, e toda a discussão sobre a sua legalização, que é muito influenciada por questões culturais e religiosas de cada país, mesmo sendo uma questão de saúde pública e não de política ou de religião. Como também, outro embate da bioética é a eutanásia, que é o ato intencional de proporcionar uma morte indolor a pacientes em estado terminal ou que possuem uma doença incurável, por sentimento de piedade, pondo fim ao seu sofrimento. A discussão em torno do assunto é exatamente a disponibilidade e direito à vida humana digna. Porém, não existe vida digna com qualidade quando não se pode usufruir dela, como é o caso de pacientes em estados terminais. Sendo assim, não basta somente a garantia do direito à vida constitucionalmente, mas sim a garantia de uma vida digna ao ser humano, o que resulta em demonstrar que, em algumas circunstâncias, a eutanásia deve ser permitida, mesmo como forma de dignidade à pessoa humana. E essas foram as referências utilizadas para a produção desse trabalho. Muito obrigado pela atenção.